Acredito que a maioria da população brasileira, 90% dos brasileiros, eles estão numa situação bem difícil, né? Com baixo poder de compra. A gente não sabe nem o nome dos impostos, né? Cada dia é ICMS, é isso, é aquilo. Então, assim, é uma carga tributária muito pesada em cima do nosso lombo. E isso faz com que o povo brasileiro, ele vem perdendo o ânimo com aquilo que antes ainda fazia sentido, no caso, torcer, né, na Copa do Mundo. Lá em 1994, eu lembro que o brasileiro tinha um poder de compra. Eu não estou dizendo que era um poder de compra, de poder comprar, eh, sabe, mansão, carrão. Não, mas tinha um poder de compra onde você ia com R$ 1 no supermercado e comprava pãozinho, comprava leite, comprava uma galinha com R$ 1. A economia estava andando. O real estava ali, ó, pau a pau com o dólar. Dava uma esperança, dava realmente a sensação de que o Brasil iria mudar no aspecto político, econômico, enfim. Então, aquela seleção brasileira tinha bons jogadores também e representava o povo, tinha uma identificação com o Dunga, com Bebeto, Tafarel, com esses caras. E eles sabiam e entendiam o que era o Brasil. E o brasileiro estava com essa chama no coração, com essa coisa de que a situação do país iria mudar e de mostrar ao mundo o futebol brasileiro, o jeito brasileiro de jogar. O tempo passou, né? O brasileiro está aí, né, sofrendo para pagar suas contas, e muitos largaram o futebol de mão, muitos largaram essa história de Copa do Mundo, de seleção brasileira e criaram ranço da seleção brasileira, porque você não tem a identificação. Você senta no sofá, para olhar um jogo, né, onde tem ali 28, parece que nessa Copa teve 28 convocados, né? 28 jogadores milionários que não sabem mais nem onde fica o Brasil. Os jogadores não têm mais esse vínculo. Eles estão numa bolha porque já saem do Brasil muito cedo, um ou outro, mas a maioria dos jogadores, né, da seleção brasileira, eles não têm mais esse vínculo, né? E isso vai somando, né? O baixo poder de compra, o futebol está muito caro, o futebol está inflacionado. E aí o brasileiro, o que o brasileiro vai se preocupar em atender às suas necessidades, fazer as suas compras, pagar os seus boletos. Ele não vai estar preocupado com futebol e vai abandonando. E vai até, eu olho um jogo de vez em quando, vez ou nunca, mas aquela coisa que era do brasileiro, aquela paixão, aquele amor pelo futebol, isso está sendo deixado de lado, tanto é que o Datafolha fez uma pesquisa onde 54% da população brasileira, isso é muita coisa, não estava nem aí para a Copa do Mundo. O povo viu que a esperança nunca chega, sabe aquela coisa de que o dia de amanhã vai ser melhor, amanhã vai mudar. Um dia o Brasil melhora e o Brasil não melhora. Então, a gente vê, é claro que tem relação da política com o futebol. Tudo é política, né? A gente sabe dos casos de corrupção que tiveram na CBF, né? O torcedor, ele fica meio desconfiado. Será que esses jogadores foi o técnico que escolheu? Será que não tem interesse de empresários e a gente seria aqui muito ingênuo em acreditar que não existe interesse de empresários, que não existe interesse em grana, né? Quanto que a CBF fatura? A gente não faz parte disso mais. A gente não faz mais parte de uma coisa que era tão bonita e que unia o povo. Né? Você podia, nem se falava nos anos 80, 90, até 2002, nem se falava de política, por exemplo, você tinha o seu candidato de esquerda ou de direita, tanto faz, mas na Copa, né,
Quando o Brasil entrava em campo, a gente sentia um orgulho. Nossa, como nós temos jogadores que são referência de técnica, né? Referência dos melhores do mundo, os melhores jogadores do mundo, nós temos. E a gente se sentia parte daquilo, né? A gente se sentia parte. Hoje você olha, nossa, lá entrou o jogador brasileiro. Quem é? Quem é aquele ali? Quem é aquele lá? Nossa, mas o jogador brasileiro ele parece como qualquer outro jogador mediano da Europa, de qualquer outra parte do mundo. Cadê a técnica? Cadê a ginga do jogador brasileiro? Cadê aquele jeito do brasileiro jogar futebol? Então a nossa identidade dentro de campo ela foi perdida, o futebol ficou globalizado e o Brasil abraçou vamos dizer assim, a ficou eurotizado, digamos assim, inventei essa palavra agora, o eurocentrismo do futebol existe. Então, a Europa dita o que é tendência, então, tanto é que aqui no Brasil, o campeonato brasileiro, lá em 2004, tinha os mata-matas, que era muito legal, né? E dava possibilidade de vários times serem campeões. Hoje ficou uma coisa chata. Hoje a gente sabe, se você é torcedor, se você não é torcedor do Flamengo ou do Palmeiras, você é um mero espectador do Campeonato Brasileiro. Você sabe que apenas o Palmeiras ou o Flamengo vão disputar o Brasileiro. Uma hora ou outra um time aí ganha uma Copa do Brasil e era isso. Então perdeu o futebol, né? O povão mesmo. Ou você acredita que o povão, quem ama futebol, estava lá nos Estados Unidos, um ou outro sim, mas a maioria do público lá, que estava em Nova York, que estava nos Estados Unidos, Canadá e México, acompanhando a Copa do Mundo, você acredita mesmo que a maioria lá entende de futebol, gosta de futebol, ou eram torcedores modinha que estavam aproveitando porque o jogo seria lá e iriam acompanhar uma Copa do Mundo para dizer, né, para os netos depois, ó, eu estava na Copa do Mundo. O pobre mesmo, nós que somos a maioria, 90%, acredito, a gente não está conseguindo mais ir no estádio de futebol acompanhar o time. Então você vai deixando de mão. Quando você vê jogadores, quantas vezes eu falei do Alan Patrick aqui, do Inter, que tava, o futebol, jogar não sei quantos dias por semana, é desumano. Aí você entende, é uma geração fraca mentalmente, é uma geração sem personalidade, vivem numa bolha, não entende nem o privilégio que tem. Então, assim, os caras estavam lá e olha, pareciam que eles não tinham orgulho nenhum de vestir a camiseta da seleção brasileira. E quem está por trás da seleção brasileira também são coisas muito obscuras, que é o dinheiro que manda. Então, o futebol que o brasileiro aprendeu a amar, o jeito do futebol como era antes, né? Aquele futebol do Pelé, do Garrincha, né? Aquele futebol onde não tinha tanto dinheiro assim, né? Aquele futebol que tinha o amor à camisa, que os jogadores, eles é o sonho de qualquer jogador de futebol, qualquer menino ter um dia usar a camiseta da seleção brasileira, que é a camiseta mais pesada da história do futebol, que hoje é ridicularizada e que hoje não significa mais nada. Hoje tem muita carga negativa em cima daquela camiseta pelo passado de corrupção. Passado de corrupção, interesses, interesses e interesses. E é uma seleção onde ela vai, faz um amistoso no Maracanã, pobre não pode entrar, porque não tem grana. Os clubes de futebol estão ficando assim. Quando os estádios eram menos modernos, a coisa não era tão difícil, não era tão... Você não tinha que fazer um baita sacrifício para juntar um dinheiro para ir para o futebol. Você conseguia ir. R$10 a entrada, R$20 a entrada, mas é tanto perna de pau
ganhando milhões, tantos jogadores medíocres ganhando milhões, que tem que aumentar o preço dos ingressos, que aumenta o preço das camisetas, que aumenta tudo, que aumenta o preço do cachorro-quente, que aumenta tudo, e o futebol só diminuindo. Hoje nós temos aí jogadores como qualquer outro jogador da Europa, ou você vê o Campeonato Brasileiro, a Série A, da Série B, tem muita diferença não, tem o preparo físico, são jogadores que hoje não tem jogador de futebol, hoje tem atleta, né, com preparo. Hoje, se o cara tiver um pouquinho de inteligência para jogar e ele for bem preparado, ele vai jogar. Né? Não tem mais aquele jeito brasileiro, aquele jeito de vila, de rua, de drible, de procurar alternativa num espaço curto, da personalidade, né? De chamar a responsabilidade, do orgulho. Isso se perdeu. Muita coisa se perdeu e isso não volta mais. Né? O brasileiro, para voltar às suas origens, não volta mais, sabe por quê? Porque o dinheiro tomou conta do futebol. O dinheiro tomou conta do futebol, o dinheiro afastou os mais pobres dos estádios, o dinheiro afastou os torcedores de seleção brasileira, até mesmo dos clubes estão, né? Você tem jogos aí que se for o jogo de Libertadores não dá para ir, não tem condição. Então o futebol brasileiro do jeito que a gente conheceu morreu. Se você não tem rios de dinheiro para ser sócio, para comprar uma camiseta da seleção de R$700, você está fora. E é isso que a maioria, eu acredito, pensa. Quando o Brasil é eliminado, pensa, poxa, eu não faço mais parte disso. Por quê? Porque eu não tenho R$700 para dar numa camiseta. Porque os jogadores que estão lá, eles estão preocupados com seus contratos nos clubes europeus. E a camiseta da seleção brasileira hoje não significa mais nada. Porque tem muita coisa errada, tem muita coisa obscura, né, que envolto da seleção, da CBF e desses jogadores aí, e do Ancelotti, que olha bem, né, o cara veio para cá e a gente nada contra, né, mas poderia colocar um técnico brasileiro que sabe o jeito brasileiro, colocar jogadores que jogam no Brasil para tentar trazer público, para tentar trazer a paixão que tinha. Isso não existe mais. O que importa para eles é quem é que joga lá. O cara joga lá no West Ham, joga lá no Newcastle, joga. Não interessa se o povo conhece ou não. O importante é o dinheiro. Então, o futebol que o brasileiro aprendeu a amar, o futebol que fazia parte da nossa cultura, esse morreu. E morreu antes ali, 2006, 2014, ele foi enterrado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, hype esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Forte abraço. Valeu!